Olá para você que acompanha o Agrocast FAG, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do nosso videocast. Hoje, tratando de um assunto para lá de especial, dentre as comemorações aí do dia 12 de outubro, nós também comemoramos o Dia Nacional do Engenheiro Agrônomo. Antes de começar o nosso bate-papo, já vou pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, fique à vontade para compartilhar, para curtir, para comentar também. Lembrando que nós também estamos nas redes sociais. Já aproveita para seguir o Instagram aí, @agrofag. Estamos recebendo aqui duas garotas da agronomia. Vamos bater um papo sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, Isabelle Zaina, coordenadora aí do estágio de agronomia da FAG, e também a professora Ana Paula Mourão, que é coordenadora do curso de agronomia aqui do Centro FAG também. Sejam muito bem-vindas ao nosso videocast. Obrigada. Obrigada, muito feliz de estar aqui falando com vocês. E hoje de um assunto que vocês dominam, né? Agronomia, Dia Nacional do Engenheiro Agrônomo. Prof, vamos começar com você. Conta um pouco pra gente a sua trajetória na agronomia. Bom, eu me formei em agronomia aos 21 anos, faz um tempinho, né? E a minha escolha da agronomia foi justamente por ser um curso tão amplo, sabe? Sempre isso me encantou, sempre gostei da área ligada à vida, né? Então, ligada a vegetais, a animais, mas também gostava da matemática. E na engenharia agronômica, né? A agronomia, a gente junta isso tudo. Daí eu fiz agronomia, me formei, eu sou paulista, então me formei lá no estado de São Paulo. Saí bem nova da graduação, já emendei com um mestrado, onde eu vim para o Paraná já fazer. Fiz um mestrado na área de insetos, né, na área de controle de pragas. Depois, passando por isso, comecei já a dar aula, porque meu objetivo sempre foi trabalhar com pesquisa e docência dentro da agronomia, sabe? E daí já comecei a dar aula, assim, primeiro em ensino médio, até nessa área ligada à biologia, tudo. E daí depois vim para Cascavel. E quando eu vim para Cascavel, a FAG estava começando com o curso e eu fiz um teste seletivo, tudo, aquele processo, né, para a entrada. E comecei dando aula aqui na FAG, então já há 18 anos atrás. E daí, desde então, fui só, assim, crescendo minhas atribuições aqui dentro da FAG, orientando TCC, trabalhando com disciplinas. Depois a coordenação de estágio, né, foi surgindo para mim também. Fui coordenadora adjunta durante alguns anos e já aí há quase 10 anos sou coordenadora do curso de agronomia, né? Nesse meio fiz o doutorado também. Ou seja, a agronomia sempre foi uma paixão na minha vida e é uma paixão na minha vida, né? Sempre ligado à área da pesquisa, né? Exato, pesquisa e docência. E a agronomia, ela já estava inserida no seu ambiente, na sua família, ou você seguiu um outro caminho e decidiu fazer isso? Você vê que interessante, porque até quando eu olho para os meus alunos agora, eu vejo assim que 70%, 80% já tem uma ligação com o meio rural. Né? E eu falo, vocês estão na frente de muitos. Por quê? Porque vocês já têm essa vivência na área rural, já conhece tantas plantas diferentes, né? A criação de animais, manejos, tudo. Eu não. Eu sou uma agrônoma que começou, a minha vida agronômica começou de maneira urbana. Né? Foi por gostar do campo, por gostar das diferentes plantas, animais, e disso que foi me atraindo. Então, eu tive um caminho um pouco diferente da maioria dos meus alunos, né, que já são ligados à área. Mas, então, é mais desafiador, porque quando a gente já não é do meio rural, você tem que aprender e se dedicar muito mais. Por quê? Porque você não tem algumas experiências que ele já tem desde pequenininho, né? Então, isso foi desafiador para mim também, e sair do ramo da família nesse sentido. Mas minha família também é uma família que tem professores, né? O meu avô, uma cidade pequena, sempre foi conhecido como professor Osório, então, né, e morreu aos 90 e poucos anos. Minha mãe também é ligada à educação, então eu acabei indo para esse lado, que é ligado à educação, mas como eu falo, atuando numa atribuição profissional do engenheiro agrônomo, que é o ensino agrícola. Que, claro, tem muitas possibilidades, né? Isa, você, conta pra gente a sua trajetória aí na agronomia. Por que você decidiu ser engenheira agrônoma?
Eu sempre quis fazer agronomia, desde pequena eu sempre fui inserida ali na agricultura familiar, né? A minha família sempre teve um pouco de terra, então a gente tinha, na época quando eu era criança, era café. Depois trocou para olericultura, então fui crescendo com essa presença. Quando eu tinha uns 15 anos, já decidi que ia ser agronomia, então só segui o ensino médio. E aí eu comecei, né? Eu entrei numa instituição lá na minha cidade, eu sou de Moarama, depois transferi para cá, para Cascavel, e aí participei de muita atividade de campo, sempre inserida na fazenda escola, então fui muito a campo, ali na horta, e depois surgiu a oportunidade, quando me formei, de trabalhar aqui, e aí hoje eu trabalho com horta, pomar, o ensino também, na minha família, minha mãe, toda essa parte do lado da minha mãe são professoras, então juntou essa parte de professor com a agricultura familiar e as duas áreas que eu trabalho hoje. Que são áreas que você se identifica bastante, né? Sim, e eu sou muito comunicativa, né? Eu sou bem falante, então para mim esse contato com os alunos ali, de estar ensinando, da gente ir para o campo e mostrar e aprender com eles também já é natural. Tá em mim. E aproveitando esse gancho que a Profiana tinha comentado, que bastante alunos, né, muitos alunos, por exemplo, já vêm com essa bagagem de casa, que já faz parte ali da agricultura na família, né? Conta pra gente o que você mais percebe dos estagiários ali. Eles estão focados em qual área da agronomia? A maioria, eles querem a parte de grandes culturas, né? Então, ali, soja, o milho, o trigo. Os meninos, eles têm uma familiaridade com o maquinário agrícola, então, quando tem atividade nessa área, eles adoram. E são poucos que vão para essa área de hortifruti, né? Então, a gente tem a maioria deles aí para as grandes culturas, entram com esse objetivo. Mas a gente percebe muito, a prof, também, que eles mudam a opinião durante o curso. Tem gente que entra e fala, eu quero trabalhar na parte de grandes culturas, mas conhece outra coisa e acaba indo aí para, né, talvez trabalhar com maquinários, né? Como a gente tem alunos aí que trabalham. Então, eles mudam durante o curso. E, prof, que a gente consegue perceber é que a agronomia é muito disso de passar de geração para geração, né? Geralmente, esse pessoal de grandes culturas é porque talvez a família já tenha ali, né, a propriedade que tem essas grandes culturas inseridas como atividade. Mas a agronomia é muito disso, né? Então, passa de geração para geração essa profissão e essa área, e os alunos estão interessados em dar continuidade a esse legado das famílias? Eu penso assim, que o público ligado ao meio rural é um público diferenciado, sabe? É um público diferenciado nessa parte de raízes, de união, da importância da família, é muito nítido, a gente percebe. E nessa fala sua, você já coloca isso muito claro, que essa tradição, né, de continuar o que a família começou, a sucessão familiar é uma realidade. É claro que a gente vê alguns casos em que as pessoas querem tentar um pouco também a vida, e, no sentido de ir para o mercado de trabalho, e isso também é importante, porque você ganha outras experiências, né? Mas muitos com a intenção o quê? De melhorar a propriedade familiar, né? Por quê? Porque às vezes o pai não teve chance de ser engenheiro agrônomo. O pai é produtor rural, né? O que é algo maravilhoso. Mas o filho está tendo a chance de estudar, de se formar num curso que estuda tanta coisa aí dentro do campo e trazer melhorias ali para a propriedade rural. Então, a gente percebe muito isso. Agora, essa decisão de que área eu vou, tudo, agronomia, nossa, né? Agronomia é um curso maravilhoso nesse sentido de tantas possibilidades. E eu acho que isso também é um encantamento que é trazido para quem faz agronomia. Porque apesar de eu estou num lugar que nem aqui no Paraná, nessa região oeste, fortíssimo, né? Na produção de grãos, você vê, na produção de aves, né? E o engenheiro agrônomo também estuda os animais, o manejo, a nutrição, tudo. Mas também você vê muitas outras possibilidades de crescimento, né? Produção de flores, produção de horta, posso ir para a área ambiental, a área de perícias, a área de armazenamento também.
pós-colheita. Então, é muito vasto o campo dessa profissão. Inclusive, aqui no canal, né, nós já trouxemos em uma edição do programa Agrofag sobre como a floricultura, por exemplo, pode trazer bastante rentabilidade, né, nas propriedades rurais. E a engenharia agrônoma permite isso, explorar outras áreas que são além daquelas que são as mais comuns, por exemplo, né? Durante o meu período de graduação, eu fui estagiária, né, em um setor que é da silvicultura, que é essa parte de árvore, de reflorestamento. Então, é uma coisa que não está ligada diretamente, ela está ligada diretamente, né? Mas não é ali a lavoura, né? É uma coisa diferente que nem todos têm o interesse de seguir. Então, a agronomia, ela nos permite, né, junto com o pessoal aí da engenharia florestal, estar nessa área que é diferente, assim. E o que você acha, prof, por exemplo, que talvez, não que falte, mas que talvez tenha, assim, mais incentivo para que na área da engenharia tenha mais, as áreas sejam mais exploradas, assim, de diferentes abrangências, por exemplo? Na verdade, assim, quando eu tenho uma área grande de produção, a parte econômica é muito mais interessante eu ter, às vezes, o grão, né? Então, eu produzir essas grandes commodities como a soja, o milho e tudo mais. Se eu tenho uma área menor, não adianta eu querer produzir grão, porque eu não vou conseguir, às vezes, subsistir, né? Conseguir realmente ter uma qualidade de vida interessante com essa produção em áreas menores. E daí, o fato, perdão, de ter essas áreas menores faz com que o produtor rural tenha que olhar para a diversificação, né? Então, ele busque, daí sim, um cultivo de flor, eu vou buscar, sei lá, a produção de hortaliças, a fruticultura, né? Ou outras áreas assim. Agora, quando eu tenho uma propriedade maior, né, eu penso na rentabilidade aqui também na região, porque a agronomia também, sabe, Débora, eu acho que o que engloba a agronomia é algo que a gente não controla, que é o clima. E, apesar de não controlar, a gente tem indícios, né, do que eu sei que regiões do país são melhores para a produção de uma coisa ou de outra, porque tem certas coisas que o homem não controla. Então, não adianta eu querer tentar a produção, às vezes, de uma fruta numa região que tem que ser mais fria para eu produzir, ou que tem que ser mais quente. Então, tem todo esse olhar também do profissional. E isso acaba também limitando os locais, porque o Brasil é um país continental, onde a gente tem uma produção enorme, tem muitas possibilidades de produtos diferentes, justamente pela extensão dele, né? Você vê, ele tem o clima, né, mais tropical, mas tem também um clima mais temperado em algumas áreas. Ou seja, ele possibilita diferentes tipos de cultivo, né? Fora a parte de manejo animal também, né? Diferentes variedades para diferentes regiões, né? E a questão da pesquisa também está muito ligada a isso, né? Sobre como variedades podem ser adaptadas em regiões diferentes, né, Isa? A gente vê muito essa questão da pesquisa, nós temos institutos importantes aqui na nossa região que trabalham com isso também. Como que a pesquisa é fundamental e está diretamente ligada ali à profissão do engenheiro agrônomo? Hoje a pesquisa, ela é o início, né, de qualquer coisa, mas na agronomia, a pesquisa, ela nos traz formas de manejo, condução, como melhorar, produzir mais no mesmo espaço de terra que a gente tem, de uma forma muito abrangente. O tempo todo a gente tem que estar se atualizando, porque é muita pesquisa, é muita tecnologia. Agora, uma das áreas que está crescendo muito aí é os produtos biológicos, então está tendo muita pesquisa, a gente o tempo todo se informando, e isso está dentro também da universidade para o aluno, né? Às vezes a pessoa ela se forma aqui e ela vai embora, ela vai lá para o Ceará, ela vai para o Pará para estudar, para pesquisar, para levar alguma cultura, uma tecnologia. Então a gente também tem essa possibilidade de poder estar em todos os lugares, né? Essa profissão nos permite estar em todos os lugares. E aí volta para cá depois com mais, mais tecnologia, novidade. E eu acho que isso também é um diferencial do engenheiro agrônomo, né? Porque ele pode trabalhar com o melhoramento genético, a biotecnologia, e esse olhar de perceber as limitações no campo e trazer soluções é importante. E essa solução pode ser em relação a um gene que traz a resistência à seca, né? Ou a tolerância ao excesso de chuva, mas também, às vezes, eu embutindo no alimento uma qualidade. E isso é um diferencial também do profissional. Porque a gente sabe que nem todos têm o acesso
a todo tipo de alimento. E a partir do momento que eu sei que existe, às vezes, uma falta, uma subnutrição, uma camada da população, e eu consigo ter nesse alimento, um alimento que seja barato, um gene de uma vitamina, tudo que já esteja dentro desse alimento, isso é fantástico também, né? A qualidade alimentar. E o agrônomo é o profissional que também faz isso, né? Desse melhoramento, de trazer condições, qualidade, né? E formas, depois pensando no manejo, que vão facilitar esse acesso, no caso, à comida de qualidade ou a um produto que se desenvolve em várias regiões e tudo mais. Um exemplo disso é, por exemplo, o trigo no cerrado, né? Que é mais uma cultura de inverno, mais comum aqui no sul e que agora em outras regiões do Brasil isso também vai ser possível. Já está sendo possível, né, Prof? Essa é um exemplo. Outro exemplo é, vamos dizer, a batata doce, né, com o beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A. Você vê, né, ela é melhorada, ela tem essa qualidade e isso vai para a mesa do consumidor. Então, são muitas possibilidades dentro dessa profissão tão maravilhosa. E importante destacar que são muitas áreas de estudo, né? Se a gente parar para pensar tudo que é estudado pelo engenheiro agrônomo, chega a cansar só de pensar, né, Isa? Como que foi isso para você? Você que é recém-formada, né, vamos dizer assim, em agronomia, como que foi você ver tantas possibilidades e ter tanto estudo, né? Porque você tem que se aprofundar em várias áreas. Bom, para mim, eu sempre fui aquela pessoa que eu sempre gostei muito de estudar. Então, para mim, tudo que é novo, eu quero estudar, eu quero aprender e consulto muito, né, as pessoas que eu tenho hoje contato com pessoas maravilhosas, assim, da agronomia, né, que estão ali diretamente ligadas comigo. Então, a gente vai estudando, pesquisando. Eu gosto muito dessa área. Acho que é essencial para que também possa passar para os estagiários, para quem está convivendo ali comigo. E uma das coisas que eu acho mais bonita na nossa profissão é você poder chegar em um local, seja na lavoura ou ali em um canteiro da horta, você tirar uma análise, você poder entender, ver o que aquele solo precisa, você dá o que ele precisa, coloca a semente ali e você sabe todo o processo, desde como ela está absorvendo a primeira gotícula de água, como vai germinar e o fruto que ela vai gerar. Então, a gente está sempre estudando para que no final do processo ali, quando der o fruto, a gente tenha uma colheita que foi um manejo saudável, sempre fornecendo ali para o solo ou para a planta o que ela realmente precisa, sem colocar em excesso. Então, esse cuidado que a gente tem hoje, né, com o solo, com as plantas, com o ambiente. E aproveitando, falando sobre esse assunto, né, Ana? Por exemplo, a Isa recém-formada, você já está na área da agronomia há mais tempo. Qual que é a importância desse contato entre os novos profissionais e os profissionais que já estão na área há mais tempo? Tem uma coisa que a gente só enxerga, talvez depois dos 40, que a experiência é algo que ninguém tira da gente. E se o profissional mais jovem souber absorver do profissional que já está há mais tempo no mercado o que ele viveu, né, compartilhar essas experiências e aprender com isso, eu acho que vamos dizer, o conselho que eu daria a qualquer jovem profissional, né? Aproveitar. Por quê? Porque por mais que você estuda, sou interessada, tudo, tem coisas que você não viveu ainda, né? E o outro profissional já viveu. Então, se você souber, né, se juntar a esse profissional e aprender das experiências dele, com certeza isso só vai trazer para você mais possibilidades ainda de aprendizado e de sucesso. Então, eu enxergo muito isso. Eu sempre valorizei, sabe? Mesmo quando eu tinha meus 20 anos, eu sempre valorizei a experiência do outro, porque eu acho isso fundamental. Mas agora a gente vê o quê? Que quando você olha para trás e fala, nossa, eu sou formada aí há 20 anos, há mais de 20 anos no meu caso, daí você fala, quanta coisa eu já vivi, né? E tem coisas que é só, como diz, a experiência que nos traz, né? Não são só os livros e os artigos. E vice-versa, né? Por exemplo, a quem já se formou na profissão há muito tempo, também consegue aprender com quem está se formando, Sem entrando dúvida. hoje no mercado de trabalho, né? Que é a gente se atualizar. Porque o profissional também, ele não pode achar que porque ele é mais experiente, ele é o dono da verdade, né?
Ele tem que também olhar para o mais novo e ver, principalmente o mais novo normalmente é mais adepto às novas tecnologias, e é um olhar diferente, até porque eu acho que um profissional de sucesso, ele tem que estar atento ao que acontece no mundo e até para você saber se moldar esse mundo, não é mudar seus princípios, mas é saber entender as novas gerações. Eu acho que esse é um desafio grande para o profissional, no caso, né, que já tem a experiência e está olhando para o novo. Mas esse aprendizado, porque eu percebo pelos alunos, o que eu aprendo também com os alunos, né? Então, não é achar que porque tem experiência não tem mais aprendizado. Claro que tem. É uma troca constante, né? E igual hoje eu tenho 2 anos de formada, então a gente se espelha muito em pessoas igual a professora Ana. Ela é coordenadora do curso de agronomia, eu sou coordenadora dos estágios. Então eu olho para ela e vejo o que ela faz que eu também posso fazer. Então, acho que essa admiração, né? A nossa geração, ela tem essa possibilidade de estar em contato e ver o que eu posso aprender. Também a troca... Hoje é mais fácil você ter uma troca com as pessoas que já têm tempo de formado, né? Então, você chega ali, você pergunta, dá a sua opinião. Eles também aceitam muito a nossa opinião, que a gente leva em consideração, né? Porque às vezes você se formou agora, mas você tem uma opinião ali e pode estar certo, pode estar errado, então a gente vai ter uma discussão e tem essa troca, o tempo todo é essa troca entre as duas gerações, né? E a nossa geração, falando aí, né, Isa, é uma geração muito imediatista, Sim, né? A gente quer tudo para ontem, a gente quer ontem. aprender. E a agronomia tem isso, né? De que o que você vai semear hoje, você vai demorar um tempo para colher, né? É Então verdade. tem isso também. Talvez seja a profissão que isso é mais nítido, né? Porque a gente tem que aprender isso. Não adianta eu ter pressa, eu vou ter lá os 120 dias para eu colher, dependendo da cultura, os 90 ou Se mais. o clima deixar, né, prof? Se o clima permitir. Ainda tem isso. Então, isso você vê, é uma coisa que, apesar de ser uma geração imediatista, você vai ter que saber esperar. Porque no cultivo é assim. E mesmo quando eu penso em animais, eu não vou ter o pintainho hoje e amanhã eu já vou estar com o frango pronto para corte. Então, eu tenho que ter essa paciência, né? E isso, a gente, como uma geração que já é diferente um pouco da de vocês, a gente tem com um pouco mais de facilidade. Mas é bom que vocês também tenham E que durante aprender esse período isso. tem o quê? As técnicas de manejo, né? Então a gente tem que o quê? Tem que ir manejando tudo ali. Olha só que boa analogia da agronomia. E para a gente finalizar aí o nosso bate-papo, para quem deseja entrar nessa área da agronomia, o que a pessoa tem que ter em mente quando ela decidir, eu quero ser um engenheiro, uma engenheira agrônoma? Eu penso assim, que você tem que gostar do eclético, ou seja, do variado. Porque na agronomia são áreas de vegetais, animais, a parte de exatas também entra, porque você vai ser um engenheiro agrônomo. Então, você tem que gostar desse amplo. Você tem que ser uma pessoa que gosta também, assim, da possibilidade de ter um escritório a céu aberto, né? De não precisar ficar trancada num lugar ou trabalhando. Claro que tem agrônomos que trabalham somente fechado, por isso que é tão amplo. Mas você gostar também dessa possibilidade. Você tem que ter paciência, como a gente acabou de falar, né? Por quê? Porque eu dependo de um tempo, né? Da semeadura até a colheita. Então, essa paciência desse acompanhamento também tem que ter. E acho que como todas as profissões, eu acho que talvez o mais importante, Débora, seja você realmente brilhar os olhos quando você fala da profissão. Porque eu acho que se você realmente se encontra num lugar, daí tá feito o negócio, né? Não precisa voltar atrás ou ter dúvidas, e você só vai melhorar cada vez mais e o dinheiro vai ser consequência. E claro que o conhecimento ninguém pode tirar da gente, né, Ana? Isa, seu conselho para quem aí está nessa caminhada e que vai se formar em breve, assim, né? Como você fez a sua graduação recentemente, qual que é a dica também que você deixa aí para os futuros profissionais dessa área? A minha dica principal é faça de tudo. Faça todos os estágios possíveis, vá para todas as áreas, sinta um pouco do que a agronomia tem para oferecer. Porque, como a gente falou muitas vezes aqui, é muito amplo, tem muitas oportunidades e tem um momento ali que você vai se identificar e você vai entender, isso é para mim, aqui é o meu lugar. E aí, como a prof falou, as portas vão se abrir
e o resto é consequência. Se alguém tiver meio perdido ali, pode ter certeza que uma hora vai se encontrar na profissão, né? Tá certo, então. Meninas, obrigada pela participação de vocês aqui no Agrocast FAG. Já deixo aqui os parabéns pelo Dia do Agrônomo. Tenho certeza aí que vocês são essenciais nessa profissão. São profissionais exemplares, muito importantes aí para esse setor que cresce tanto aqui no Brasil e que é tão importante, né? Muito obrigada pela participação. Muito obrigada, eu que agradeço. Um feliz dia do agrônomo, prof. E para quem está aí nos acompanhando, né, e é da profissão também, um feliz dia. Eu também gostaria de desejar um maravilhoso dia do engenheiro agrônomo. Valorizem essa profissão que é tão essencial para a produção de um alimento com qualidade. Tá certo. Obrigada pela participação. Para você que acompanhou o Agrocast FAG até aqui, obrigada também pela sua companhia. Lembrando mais uma vez, não esqueça, se inscreva aqui no nosso canal para você acompanhar outras edições e também, claro, mais episódios do nosso Agrocast FAG por aqui. Até a próxima!